Aí fala, pô, de novo, Eu tenho que falar para moleque, vocês a respeito de como que foi o meu período entubado por conta da Covid, né? O período que eu fiquei no hospital. Porque a minha tu quase morreu, a velho, primeira verdade. confissão, a primeira confissão minha, após esse período, foi a mais tensa da minha vida. Mas você não fez nada? Cara, aí que tá. Tô zoando. Aí que tá, Marcelo. Tô brincando. Eu também esperava que não. A primeira vez que eu fui numa igreja, após o período de me recuperando e tudo mais, foi um dos mais traumáticos da minha vida. Porque é complicado, eu nunca falei sobre isso, então eu queria falar justamente com vocês aqui, porque o podcast é católico, a gente tá numa questão tranquila aqui. Ninguém tá vendo. Quando você... Ninguém tá vendo. Quando você sai de uma experiência quase morte e você tem a sensação de que Cristo te trouxe de volta e que você sabe que você tem uma missão e você não sabe qual que é essa missão, dói muito, cara. Porque você fica o tempo todo se questionando, fala, putz, me trouxe de volta, eu estive lá e voltei. O que Cristo quer pra minha vida? O que Deus quer pra minha vida? Quando você não sabe isso, você não consegue buscar, cara, é uma dor ferrada. Porque entra dentro do seu peito aquela questão assim, eu tô vivo para fazer algo que Cristo quer para mim, só que eu não sei o que é. Eu não estou fazendo aquilo que Ele quer para minha vida. Eu não estou tomando as atitudes certas daquilo que Ele me trouxe de volta para fazer. Então, eu me peguei pensando nisso, até hoje eu penso nisso, né, diariamente. E para mim gera ansiedade, gera obesidade, né? Que eu brinquei que Não, nem dá pra ver. a única sequela da Covid que eu tive foi a obesidade. E a fome que aumentou 3 vezes mais. Mas assim, sacanagem. imagina você sair de um período traumático, onde você quase veio a óbito, e você pega e fala, poxa, por que eu tô aqui? É muito difícil você não ter essa capacidade de saber qual que é a sua vocação. Porque eu peço em orações, eu tento, eu vou na igreja, eu me coloco, Deus, qual a minha vocação? Às vezes eu fico pensando, eu estou fazendo a minha vocação. Minha vocação é trabalhar a vida dos jovens e segurar a questão política para que a direita tenha um espaço, para que eu consiga falar de Cristo abertamente no microfone, para que eu consiga vir no programa e falar, tendo liberdade de expressão para falar sobre a vida religiosa, ou era para eu estar fazendo outra coisa e eu não sei ainda. Eu não pedi o direcionamento correto, né? E isso tem me machucado muito. Mas por quê? Porque a gente se cobra. Quando você conhece a verdade, você se cobra mais. E quanto mais você se cobra, mais você se afasta da política. Quando a gente estava conversando aqui, né? Então, isso para mim foi traumático. Eu acordar depois de 21 dias entubado, 7 dias sedado, sem saber o motivo pelo qual eu estava ali. É desesperador. Eu tenho uma passagem que eu até procurei a médica que estava junto comigo nessa passagem, eu encontrei ela, mandei mensagem no Facebook dela. Não sei se ela vai lembrar que ela atendia tanta gente, de certo, na pandemia, mas após acordar, após eu ter a primeira experiência do sopro que eu tive, de, poxa, agora eu tô levantado, tô acordado, eu não levantava meus braços, eu não levantava minha mão, e começou a passar a missa na TV Aparecida. E sabe aquele gesto involuntário? Eu fiz o Pai Nosso ali. Fiz o sinal da cruz. Ali rezei o Pai Nosso involuntariamente. Foi a primeira vez que eu consegui levantar a mão. E eu comecei a chorar e eu não sabia por que eu tava chorando, né? Mas era por quê? Porque eu tinha feito o primeiro sinal da cruz, primeira vez que eu levantei a mão, e eu não conseguia falar, eu tava com a tráquea aberta, né? Eu chamei ela de canto e falei, né? Ela perguntou, por que você tá chorando, né? Então, essas coisas, assim, que eu fico pensando, falo, poxa Deus, você fez eu passar por tudo isso. Eu tive uma experiência traumática. Eu lembro de ter feito meu último ato antes de ter dormido, antes de ter me colocado entubado, foi ter rezado um Pai Nosso, ter feito uma oração e pedido a proteção e intercessão de Nossa Senhora, e agora eu não consigo saber o porquê que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo aqui. Entendeu? Isso é traumático. Porque você vai confessar, você vai pedir direcionamento, ninguém consegue te ajudar. É muito difícil. Aí eu fico pensando, poxa, será que eu estou fazendo certo aquilo que eu estou fazendo? Será que eu estou perdendo tempo com aquilo que eu estou fazendo? Então, assim, hoje eu estou falando isso abertamente. Hoje, antes eu não falava disso porque meu pai, minha mãe sofrem muito quando eu falo sobre a questão da Covid. Minha família sofreu bastante. Eu perdi um tio por conta da Covid logo após a minha recuperação. Eu perdi outro tio também devido aos problemas de saúde logo após a Covid. E, bom, a que ponto nós chegamos, né? Eu estive 41 dias dentro de um hospital com a possibilidade diária de morrer. E após a minha
minha volta para a Terra, após o meu retorno às minhas atividades, eu ainda não sei se aquilo que eu estou fazendo agrada realmente a Deus. Então, quando você fala assim, a política e o cristão dentro da política é convergente, não é? Eu te falo, depende. Quando você tem a certeza de que aquilo que você está fazendo é algo bom, é positivo. Agora, quando você não tem a certeza e que você ainda pensa que tudo que você está fazendo não é para Cristo, não é direcionado à sua fé, à sua religiosidade, isso vai te machucar muito. Tem me machucado, eu sou aberto com relação a isso, eu sei da minha capacidade, eu sei do conhecimento que eu posso trazer para dentro da política, só que ao mesmo tempo eu fico me questionando se o período que eu tive foi traumático bastante para que eu consiga, um dia, com a graça de Deus, descobrir qual que é a minha verdadeira vocação. E se for a política, que seja a vontade de Deus, eu me eleger e ter uma vida política, que eu consiga levar isso da melhor forma possível, da maneira mais leve. É isso que eu peço. Mas, meu irmão, vou falar uma coisa pra você. Isso que você tá falando, essa experiência, eu passei por isso aí, cara. E esse projeto ainda é conhecido disso aí. Isso aqui não era pra ter acontecido, nada disso aqui. Era pra... A gente teve uma ideia longínqua que depois se transformou num podcast católico. E por quê? Por causa dessa experiência que eu tive. Eu falei, cara, eu não via sentido no que eu tava fazendo. Eu entendo exatamente o que você tá falando. Eu não via sentido no que eu tava fazendo na minha vida. E eu falei, a única coisa que eu posso fazer é esse podcast, cara. E aí eu resolvi, tanto é que eu falei, pô, vamos montar um podcast católico. Todo mundo, pô, mas um podcast católico, cara. Não sei o quê. Quem vai assistir? Quem vai assistir? Um monte de gente que falou isso aí, cara. Falou. Um monte de gente. E aí falava assim, eu falei, não, mas é isso que eu tô sentindo, cara. E essa coisa que você tá falando, você sente no seu coração, irmão. Eu não sei explicar. Dói. Não, mas parece que Deus, quando você vê que é isso, parece que você sente no seu coração Deus falando assim, faz isso, é isso. Entendeu? Então, aí esse projeto surgiu, a gente veio, o Marcelo embarcou e falou, vamos fazer, abraçou a ideia também. Eu tive isso. Porque é um sentimento muito louco isso aí.